Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós teremos a lição de número 13, Certeza do Amanhã. Estamos tendo uma série de estudos da revista Palavra e Vida, Esperança em Tempos de Quarentena. E hoje é a última lição dessa série de estudos. Lembrando que todas as lições anteriores, elas estão disponibilizadas no canal do YouTube, na página da CIB Luz. E também, os irmãos que quiserem fazer o download da revista Palavra e Vida, ela se encontra disponível para download no site batistafluminense.org.br. Bem, irmãos, a lição de hoje, Certeza do Amanhã, ela foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. E o texto bíblico base, ele se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Nós estaremos lendo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. Uma excelente palavra de esperança do Senhor para cada um de nós. E o autor, ele começa assim a lição. Tempos de restrições são sempre inquietantes, cheios de especulações e de muitas novidades. Por outro lado, também podem ser vistos como preciosas oportunidades para revermos muitas coisas, consertos, tomada de atitudes, ou permanecermos céticos e revoltados. Bem, irmãos, é tudo questão de escolha. Como enfrentamos as adversidades ou as novidades, porque sempre o que é novo pode nos assustar de início, porque nós desconhecemos aquilo. Então, diante das novidades, diante das coisas que nos causam inquietação e algumas vezes até a angústia e aflição, tudo depende da atitude que venhamos tomar diante delas. Ou paralisamos diante delas, ou tiramos lições a partir delas. Lições para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. O povo de Israel, no contexto do capítulo 29 do livro de Jeremias, deixou de honrar ao Deus Todo-Poderoso, menosprezou a palavra do Eterno na voz de seus profetas, serviu e adorou falsos deuses, prostituiu a fé e, por isso, a disciplina veio em forma de dominação estrangeira, cativeiro e humilhação internacional. Para que os irmãos adentrem no contexto em que é relatado o capítulo 29 de Jeremias, o povo de Israel ele foi levado cativo para a Babilônia. O rei Nabucodonosor ele dominou, ele conquistou Jerusalém e ele levou os líderes cativos para a Babilônia. Toda a liderança, aqueles homens que pudessem ser úteis para o reino babilônico, foram levados para a Babilônia. E em meio a toda essa desolação, apesar do povo ter abandonado a Deus, ele não o abandonou. Por isso, mais uma vez, lhe estendeu a mão. É o nosso Deus que é misericordioso, que é bondoso e que é amor. O Senhor revela seus propósitos através de uma carta enviada pelo profeta Jeremias. Todo sofrimento vai passar, está relatado na carta. Existe um amanhã garantido dentro da vontade e da bondade do Senhor. Então, irmãos, é pela misericórdia do Senhor, é pelo seu amor que somos alcançados, porque nós não somos merecedores. É o alvorecer da esperança, mas enquanto o dia da vitória não chega, algumas atitudes precisam ser tomadas. O conteúdo da carta que o povo recebeu na Babilônia desafia-os à certeza do amanhã. Então, cada um dos cativos de Israel ali na Babilônia foi desafiado por esta carta que Deus, através do profeta Jeremias, enviou ao seu povo.
E o primeiro ponto aqui que o autor trata, o primeiro tópico, né, da lição, daqueles pontos que a gente deve receber e pôr como exemplo, é a certeza que motiva investimentos no presente. O amparo de Deus, a presença de Deus é a maior certeza de esperança para o amanhã. Ele garantiu. E se ele garantiu, vai se cumprir. Então, independente das situações vividas, não podemos perder o trem do futuro. O desafio é focar além dos problemas, investir no presente e confiar verdadeiramente no Senhor. Aqui o autor cita o Salmo de número 125, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse é o nosso Deus, que não deixa os seus se abalarem, ruírem, virem a queda, virem a ruína. O povo precisava reagir, construir a partir da sua realidade as bases para o futuro revelado por Deus. Então, o futuro já tinha sido anunciado por Deus através dessa carta que o profeta Jeremias enviou aos exilados, aos cativos na Babilônia. O profeta Jeremias fala ao seu povo que estava exilado, vivendo as durezas do cativeiro e marcado por revolta e ausência de expectativa. Então o povo estava ali, muitos deles revoltados pela situação que eles próprios criaram através do seu afastamento, através de abandonar as leis do Senhor, aquilo que Deus havia instituído. E para que agisse, ele pede para que aquele povo ali agisse com normalidade. E isso ele pede a cada um de nós hoje, em meio a esse enfrentamento da pandemia, esse isolamento forçado, essas restrições pelas quais estamos passando. Em tudo isso, nós não devemos deixar de viver. É como se tudo ao redor estivesse bagunçado, mas o nosso interior estivesse normal. Isso é resiliência, lembra, irmãos? Nós podemos até ser afetados de alguma forma, mas o nosso corpo, o nosso interior continua íntegro, pois a nossa firmeza vem do Senhor. A nossa confiança é no Senhor. Aquela agora era a realidade deles. Um novo dia iria raiar, mas enquanto não acontecia, era preciso viver. E o que isso significa naquele momento? A resposta está em Jeremias 29, de 5 a 7. Conselhos preciosos para o povo não agir como se estivesse arruinado, mas que tudo era uma questão de tempo. Aqui nesses versículos de 5 a 7, do capítulo 29 de Jeremias, Jeremias recomenda ao povo que continue construindo casas, que continue dando os filhos em casamento, que continue vivendo, que não era para parar, que não era para estagnar. Assim como Deus fez o povo multiplicar em meio ao Egito, que era uma terra estranha na época, embora a situação primeira era diferente, porque o povo, quando foi para o Egito através de José, ele foi como amigo, como aliado do rei egípcio, do faraó. Já aqui não. Aqui eles de cara já eram escravos, já eram exilados, eles já eram cativos. Mas em meio a essa situação adversa, eles não podiam perder o foco, porque as promessas de Deus eram sobre eles, o povo escolhido por Deus. Então Deus tinha promessas para eles, e essas promessas não se frustrariam. E então eles deveriam crer e deveriam continuar vivendo. Então Deus alertou o povo quanto a isso. O povo conheceria o poder restaurador de Deus, que utiliza o resultado de todas as coisas e aplica para o bem dos seus. Romanos 8, 28, que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para que vivamos segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus,
que amam a Deus, que andam segundo os seus desígnios, segundo os seus conselhos. E o investimento continua. Precisava também se estender ao plano espiritual de forma ampla e até inusitada. Investir numa vida de oração e mais desafiadora ainda, orar por aquela terra de servidão, pelos adversários e promover a paz daquela cidade. A carta orienta que deveria ser feita oração pelos líderes daquela região ali, até pelo rei Nabucodonosor, que os havia escravizado, que os havia levado cativos para essa terra estranha. E tinham que entender que aquela cidade era o que eles tinham no momento, era o lugar onde a vida teria prosseguimento. E não seria possível ter uma manhã diferente se ainda continuassem como pessoas presas ao passado de revolta. Então, aqui o autor nos chama a atenção para o fato que a gente deve buscar sempre não viver preso ao rancor, não viver preso à revolta, não viver preso à murmuração. Isso é muito importante para que vivamos uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Ódio e vingança, ódio e vingança. No caso, o desejo de ódio e vingança. Jeremias antecipa a mensagem dos evangelhos, que se encontra lá em Mateus 5:44, que Jesus lhes disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Jeremias aqui já estava prenunciando uma palavra lançada por Jesus, que devemos amar os nossos inimigos e orar por todos aqueles que nos perseguem, porque assim nos tornamos filhos do Pai Celestial. Pois o Pai, o nosso Deus, ele faz raiar o sol aos bons e aos maus, e também faz derramar chuva sobre os justos e injustos. Então, verdadeiramente nos tornamos filhos de Deus, porque agimos conforme o agir dele. A Babilônia era apenas uma vara com a qual Deus estava disciplinando o seu povo. Disciplina é diferente de castigo, porque na disciplina nós aprendemos. Os exilados deveriam adquirir o conhecimento das coisas importantes que a vida na Babilônia poderia proporcionar. Deus não queria que o seu povo ficasse à margem do progresso, vivendo apenas como escravos inúteis, mas que aprendessem a lidar com os negócios, com o comércio, e chegaria o tempo do retorno, e então levariam com eles as experiências adquiridas. Glória a Deus. Então não reclame se você foi enviado para um local de trabalho que não era do seu agrado. Não reclame. Deus tem algo ali, tem um propósito de Deus ali para a sua vida. Não murmure se você teve que se mudar para uma outra residência, um local que aparentemente para você era ruim. Deus ali quer usar você como instrumento, para que a vontade dele seja plena na sua vida. Então, tão somente é obedecer e confiar. Quando investimos na vida espiritual, conseguimos vencer o medo e afirmar como Neemias, um dos exilados: um homem como eu fugiria? Então, nós devemos ter essa intrepidez, essa força do Senhor, para não nos afugentar diante das adversidades que surgem. Porque a nossa força ela vem do Senhor. A nossa confiança está nele. Então, nós devemos desbravar. Aonde Deus nos mandar, ali estabeleceremos. Ali nos estabeleceremos e daremos o melhor de nós naquele lugar ali. Lembra da história de José? José foi enviado como escravo para o Egito. E ali a vida de José foi trabalhada. Ele passou por vários
lugares até chegar ao palácio do faraó. E ali ser exaltado como o governador do Egito. Então, tão somente obedeça e tenha certeza que em tudo, se você está de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, se você está ligado ao Altíssimo, no tempo determinado por Deus, você vai entender qual é o propósito de Deus naquele local ali para onde você foi lançado, naquele local para onde você foi remanejado. E, irmãos, quando investimos na vida espiritual, como eu disse aqui, o profeta Neemias tinha certeza de que ele não fugiria da responsabilidade a qual foi investido, porque ele estava firmado no Senhor. E não importa a situação que temos vivido, devemos aprender com as circunstâncias, com os nossos erros, para não mais repeti-los. E tiremos o melhor de cada situação. Devemos sempre estar prontos para tirar o melhor de cada situação que surge em nossas vidas. O segundo tópico que o autor nos fala aqui é a certeza que previne quanto aos proclamadores de mensagens falidas, de falsas mensagens. A certeza que nos previne quanto a esses proclamadores de falsas mensagens. Desde o Éden, mensagens falsas são divulgadas. O próprio inimigo, Satanás, divulgou essas mensagens, dizendo a Eva que elas seriam como Deus, sabendo do bem e do mal. E a gente sabe que ele tentou ser igual a Deus e foi expulso. Da mesma forma, Adão e Eva também, ao desobedecerem aquela ordem que Deus havia instituído e sendo enganados, por uma falsa mensagem de Lúcifer, eles foram expulsos também do Éden. A mesma punição de Lúcifer foi para eles também. Quando Jeremias profetizou que Jerusalém seria devastada e o povo levado cativo pelo exército babilônico, as reações agressivas, contrárias ao profeta e à profecia, foram imediatas. Está relatado em Jeremias, no capítulo 19, de 3 a 8, e no livro de Jeremias, capítulo 20, de 1 a 5. Vários foram os falsos profetas que se levantaram, dizendo coisas contrárias àquilo que Jeremias havia proferido, sendo boca profética de Deus, que ele falava o que Deus instituiu a ele. E já esses não. Aqui tem Zedequias, tem Semaías, tem Acabe. Então todos esses foram falsos profetas. E nesse tempo, nesse contexto, vários impostores se levantaram com mensagens atraentes ao povo. E realmente, Jeremias trazia uma mensagem dura, uma mensagem que pedia arrependimento, que senão o povo seria cativo, seria levado cativo para a Babilônia. Já os outros profetas não. Falavam que a Babilônia seria destruída pelo povo de Israel, pelo povo hebreu. E como proclamadores de mensagens falidas, destaco a Ananias, que recebeu a devida punição. Ananias, no mesmo ano em que ele proferiu a mentira a respeito de Israel, do povo babilônio, povo da Babilônia, ele foi punido. Ele morreu nesse mesmo ano que ele proferiu essas palavras, ele morreu. E também Acabe, Zedequias e Semaías. Detalhe que Acabe e Zedequias foram queimados vivos por mentir, por falar palavras enganosas ao povo. A mensagem do falso profeta parece ser verdadeira. É atraente, agradável e cheia de aparente esperança, mas não passa de cilada. A própria palavra fala que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas os seus fins levam à morte. E assim foi essa mensagem enganosa, essa mensagem falsa. E quantos de nós estamos embarcando em mensagens falsas, em mensagens enganosas?
Foi por isso que o Senhor preveniu o seu povo quanto ao perigo das coisas fáceis, por parte de alguns que se levantaram para contrapor a vontade de Deus, anunciada pelo profeta Jeremias. Quanto a esses, a recomendação foi: não deis ouvido. Então, não deis ouvido a essas falsas notícias, essas mentiras que muitos têm lançado. Muitos líderes religiosos têm lançado coisas diferentes do que a palavra diz. A palavra do Senhor é suficiente para nós. Não é necessário invenções, não é necessário filosofias de homens, não é necessário doutrinas humanas para nos direcionar, porque a palavra do Senhor já é suficiente para nós. Há muito sincretismo religioso em nossos tempos. Muitos líderes trazendo coisas de outras religiões, religiões diversas, para o culto ao Senhor. Pode ter certeza que haverá um preço para esses líderes que estão enganando a muitos. E o Senhor nos adverte para que a estes a gente não dê ouvidos. O povo precisava aprender a ficar atento, a voltar-se para o Senhor e não se deixar levar pelos impostores do ofício profético. Precisava também ter os pés no chão, firmeza na fé e certeza do amanhã. Colossenses 2, 6 a 8. Fala que a nossa certeza está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa firmeza, Ele é a nossa rocha. Ele é o cabeça. E por Ele devemos ser guiados. Para não ser enganado, devorado pelos lobos vestidos de ovelhas, que está escrito em Mateus 7,15. E pelos contadores de sonhos, mensageiros irresponsáveis. Em todos os tempos, para quem crê na intervenção divina e tem certeza do amanhã, só existe uma fórmula para se proteger desses falsificadores da palavra: o conhecimento da suficiente e eterna palavra de Deus. Então, para nós resistirmos, para nós nos desviarmos desses falsos pregadores, é conhecer a palavra. É conhecer a palavra do Senhor e crer nela. Façamos como os bereanos, conferindo todas as coisas na palavra para ver se estavam conforme o que havia sido dito. Aqui Paulo e Silas foram enviados ao povo de Bereia. E tudo que era dito por Paulo e Silas, eles tinham a presteza de conferir nas Escrituras, para ver se aquilo estava de acordo mesmo, se aquilo batia, para ver se não era uma doutrina falsa, se não era algo inventado por eles. Então, assim devemos ser nós também. Lembra, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, quando não buscamos na palavra, conhecimento na palavra de Deus, nós estamos falhando, nós estamos errando. Assim sendo, permaneçamos firmes na lealdade ao Senhor e à sua palavra, mesmo que a palavra do Senhor nos pareça dura, assim como foi para o povo de Israel. Foi uma palavra dura, levada pelo profeta Jeremias. E Jeremias sofria por esta palavra, porque ele era parte deste povo. Então ele também sofria. Ele também tinha tristeza, mas ele não deixou de falar, ele não deixou de alertar o povo. E o terceiro tópico aqui é a certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa. Então, esses são os pontos, essas são as certezas que devemos ter. A primeira certeza, como foi dito, é a certeza que motiva investimentos no presente, que a gente deve confiar no Senhor e a partir das promessas do Senhor para nossas vidas, vivermos dignamente, vivermos com a certeza de um futuro que nos aguarda. E não é terreno, é espiritual, é o reino espiritual, a nova Jerusalém, a santa cidade preparada para cada um de nós. Então, com todas as nossas forças, devemos dar sempre o melhor, não para agradar a homens, mas para agradar ao próprio Deus. Como que para agradar ao próprio Deus? E a segunda certeza é que nos previne quanto aos proclamadores de mensagens falsas. Então, a certeza na palavra
na palavra de Deus, nas promessas lançadas por Deus, nos desviam, nos afastam desses falsos pregadores, desses falsos profetas. E a terceira certeza que nós estudaremos agora é a certeza que conscientiza a nos firmarmos no Deus da promessa, a termos a nossa base, a nossa regra de fé e prática no Deus da promessa, no Senhor, o Todo-Poderoso. E Deus garantiu ao seu povo que o conduziria no retorno à sua terra. Seria maravilhoso e consolador poder viver o amanhã sob um novo olhar, a guerra absorvida pela paz, a tristeza do cativeiro suplantada pela alegria da liberdade, a terra estranha substituída pela terra de origem, e as noites sombrias de sofrimento pela aurora de um novo dia. Glória a Deus! E essa esperança eles podiam ter. O profeta Jeremias, sendo usado por Deus, instituiu palavras de bênção, palavras de esperança, certeza de um novo amanhecer, certeza de um novo raiar. Deus não desamparou o povo de Israel. E, como bem afirmou o poeta sacro, num dos mais belos hinos do nosso cenário, Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Glória a Deus. A nova Jerusalém preparada para cada um de nós. Aleluia. Podemos crer nesse Deus de promessas e crer nas promessas de Deus, pois Ele cumpriu, cumpre e cumprirá cada uma delas. Números 23, versículo 19. Deus é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa? Acaso falaria e deixaria de agir? Acaso prometeria e deixaria de cumprir? Esse é o nosso Deus, que cumpre todas as suas promessas. Nada do que Deus lançou, do que Deus prometeu, ficará no acaso, ficará sem ser cumprido. Sabemos que naquele momento de dor e de vergonha, cada um do povo era levado a pensar em muitas coisas. Uns ouviam os falsos profetas, outros não queriam ouvir nada, mas havia também aqueles que necessitavam ouvir que, embora em terra estranha, não estariam sozinhos. Glória a Deus. O Senhor está sempre pronto a acudir aqueles que o clamam, aqueles que o temem, aqueles que o amam. O Senhor está atento aos lamentos do seu povo e vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então esse é o nosso Deus, que vela pela sua palavra. Os que edificam suas vidas firmados nas promessas do Senhor nunca terão seus sonhos frustrados. Deus viu a angústia do seu povo. Estamos certos que sim, mas o objetivo era disciplinar e não destruir. Então, ele mesmo prometeu que esse povo que foi exilado, e muitos fugiram, indo para terras distantes, até de Jerusalém e da Babilônia, esse povo ele seria reunido novamente. Essa promessa de Deus que se cumpriu na vida desse povo. Só quem ama é capaz de disciplinar. Deus assim diz ao seu povo: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de levá-los de volta à pátria. Então, irmãos, Jó, capítulo 5, versículo 17, fala assim: feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Então, nós devemos nos sentir felizes diante da correção de Deus, porque Ele é justo. Ele não é como os homens injustos. Assim como o homem que escravizou José e o levou à prisão injustamente, sem ele ter cometido mal algum, nosso Deus não age dessa forma. Então, em tudo que Ele nos corrige, em tudo que Ele nos disciplina, é para o nosso próprio bem, para que venhamos a aprender a amadurecer, que venhamos crescer espiritualmente e como pessoa.
Quando a saudade de casa apertar ou se sentir desamparados, lembre-se, há uma promessa de Deus para cada um de nós. Aleluia. Então, as promessas de Deus, as misericórdias dele, o amor dele, é o que nos deixa de pé, o que nos mantém firmes, assim como o salmista garantiu no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. E é fato, né? Nós, ainda que venhamos a ser atingidos, nós não ruímos, porque a nossa base é o Senhor, a nossa confiança está nele. Ele é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Não somos tão diferentes do povo do Senhor no passado. Também temos pecado, isso é fato. Andando por caminhos tortuosos e algumas vezes até distantes do Senhor. É certo que também fomos disciplinados por Ele, isso é verdade. Mas temos a certeza de que somos filhos e como tais somos herdeiros de suas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Através de Cristo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus. Quando em nossa vida tudo parecer impossível, lembremos-nos da promessa do Senhor, que se encontra no texto bíblico base do nosso estudo de hoje. Olha as promessas do Senhor para cada um de nós. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Glória a Deus. Então, o Senhor lançou essa promessa a cada um de nós. Nós devemos tomar posse delas e viver a partir delas, crendo sempre que Deus está zelando por nós. Deus está cuidando de nós. Ele não nos desampara, nem nos abandona. Aleluia. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho a qual amamenta, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de ti. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Em tempos de restrições, o melhor caminho é revisar as práticas de vida, manter a esperança e assumir um novo compromisso com o Senhor. Então, aqui o autor ele nos dá uma dica de como devemos caminhar ou proceder diante dessas restrições pela qual estamos passando, que estamos nos isolando forçadamente, temos que usar máscara, temos que tomar todos os cuidados preventivos. Então, em meio a essas situações, nós devemos manter a esperança, revisar as práticas de vida e assumir um compromisso com Deus, com o Senhor. E o momento está difícil? Não desanime. Não se deixe levar por mensagens falsas e nem se esconda da vida. Viva a normalidade. Então não deixe de viver. Assim como outrora foi com o povo de Israel, em meio ao cativeiro, que Deus manda a eles se casarem, construírem casas, darem seus filhos em casamento. A vida continua, meu irmão. Independente da sua perda, independente daquilo que te afligiu, daquilo que te assolou, daquilo que veio abalar as suas estruturas. Não esmoreça, não pare, não paralise diante disso tudo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E Deus é a nossa força, que é a nossa alegria. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas até para vivermos os dias de bonança é necessário ânimo, força e fé, a fim de reconstruirmos os muros caídos, o templo destruído, edificar casas, arar, semear a terra para novas colheitas. E assim o povo de Israel teve que fazer. Lembram que a promessa foi lançada? Que o cativeiro duraria apenas 70 anos? Então, esse mesmo povo retornou para a sua terra, guiado ali
por Deus, claro, mas Deus usando Neemias como instrumento dessa restauração. E ali o povo teve que reconstruir os muros. Ali o povo teve que restaurar o templo, teve que edificar as casas. Assim é você também, meu irmão, nos dias de hoje. Você também tem que restaurar. Você também tem que ter ânimo. Você também tem que ter força. Você também tem que ter fé. Bem, irmãos, aqui encerramos a nossa lição de hoje e encerramos com isso também a série de estudos Esperança em Tempos de Quarentena, e que Deus, através do seu Santo Espírito, possa de fato nos ter ensinado e tudo aquilo que nos foi ensinado possa ser colocado em prática no nosso viver diário, para que possamos verdadeiramente vivermos de acordo com a vontade do nosso Senhor e Salvador. Que Deus a todos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.